Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos partilhar de uma mensagem que me impactou há um tempo atrás, quando eu estava fazendo o ano bíblico, né, uma reflexão ali, rotineira, e trata de um personagem que vai citar lá 70 anos, e quando eu fui para Macarani um certo dia desse aí, celebrar ali o aniversário do meu pai, ele estava fazendo 70 anos. E aí eu falei, olha, eu vou usar esse personagem que está fazendo 70 anos, que está mencionando 70 anos, com o aniversário do meu pai para estar fazendo 70 anos. E eu fiz ali uma reflexão em cima daquilo ali, mas ficou tão boa, mas tão boa, tão impactante para mim. Ah, não. Isso aqui eu preciso compartilhar com meus irmãos no Guanabara, né? Então nós vamos ter hoje essa oportunidade. Irmãos, tem um ditado popular bem interessante e eu quero começar a introdução dessa mensagem fazendo menção nela. Quantos aqui já ouviram dizer assim, ó? Nadou e morreu na praia. Já ouviram? Nadou e morreu na praia. Esse ditado popular ele tem uma conotação negativa, né? Por quê? Porque traz a informação impactante de que a pessoa lutou, fez tudo que era necessário fazer ali, fez. Na hora de não concluiu, né? Acabou morrendo na praia, não concluindo o projeto. Mas é uma conotação negativa. Mas a pergunta que vem na sequência é assim: morreu salvo ou morreu perdida? Não sabe, né? Cada caso é um caso. Mas nós vamos ver hoje uma história muito conhecida, muito partilhada, e trata do chamado de Abraão, porém com seu entorno impactante, seu entorno surpreendente. Vou dizer de novo, é a história do chamado de Abraão, porém com seu entorno surpreendente. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 11. O livro dos começos. O título da mensagem de hoje é O Destino que Terá. Como é o nome do título? O Destino que Terá. Olha só, que destino será esse? Eu já tratei desse tema em outra oportunidade, com outra ênfase, e hoje nós vamos, quem sabe, dar um passo além. Gênesis 11. Antes mesmo de orarmos e lermos, o livro do Gênesis, são 50 capítulos, ele pode ser dividido, a grosso modo, em duas partes. A primeira parte vai ali do capítulo 1 até o capítulo 11, isso que nós vamos começar a ler. Trata da história da raça humana com Deus, de forma geral, de forma genérica. Ali nós vamos ver a história, quem sabe, da criação, quem sabe não, com certeza da criação, da queda do ser humano, a história de Caim e Abel, do dilúvio, né? Noé e sua arca famosa ali, da Torre de Babel. Ou seja, é a história de Deus com a raça humana, com o povo em geral. Porém, a segunda metade trata da história de Deus, é o mesmo Deus, porém com uma família em especial, a família de Abraão. E o que faz ligação entre essas duas metades, entre essas duas partes, é exatamente a história, a teologia da promessa. A teologia da promessa de um plano de salvação. Olha só, duas metades interligadas pela teologia da promessa, da realização de um plano de redenção. E Deus propõe a executar esse plano, esse maravilhoso plano, através da família de Abraão. Tanto é que eu poderia dizer que essa mensagem ela tem uma ênfase no ministério da família, mas também poderia dizer que ela tem uma ênfase no ministério pessoal, e não só isso, no ministério de mordomia. E quem sabe rasteiramente ali no ministério profético. Então é uma mensagem riquíssima que nós temos o privilégio de partilhar nessa manhã. Todos acharam? Gênesis capítulo 11. Versículo 26 a 28. Vamos orar para então considerarmos a leitura da palavra.
Querido Deus, a tua palavra está aberta nesse momento. Queremos suplicar mais uma vez a tua unção, Senhor. Não só para falar, mas principalmente para ouvir e discernir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa oportunidade. Não permita que nada venha tirar nossa atenção, Senhor, nesse momento de reflexão. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11, versículo 26, 27 e 28. Está escrito assim na versão que eu utilizo aqui. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então, irmãos, quando eu li esse verso, eu falei assim, olha, Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. E quando eu estava lá celebrando o aniversário do meu pai, fazendo 70 anos, eu falei, não, tem que ter uma relação disso aqui para poder a gente fazer conotação. Mas, vamos lá, versículo 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, ele vai repetir. Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou quem? Ló. Harã gerou Ló. Verso 28. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Então, esses 3 versículos que nós lemos, ele nos traz uma identificação. Primeiro, identifica quem foi o pai de Abraão. Como é o nome do pai de Abraão? Terá. Quantos lembram que o nome do título? Não sei o que lá, Terá. Legal. O destino que terá. Olha só quem terá, de que terá que a gente vai falar. O destino que terá. Por mais que o protagonista aqui aos nossos olhos seja Abraão e o seu chamado, né? Nós vamos enfatizar hoje no pai de Abraão. Terá. O destino que terá. O destino que terá e o destino, quem sabe, que nós teremos. Ok. Então, o versículo 26 identifica o nome do pai de Abraão, Terá. Identifica também que ele teve 3 filhos. E o nome desses 3 filhos a gente precisa considerar nesse momento inicial. Como é o nome dos 3 filhos de Terá? Abrão, Naor e Harã. Aí no versículo 26, 27 vai identificar que o mais moço, né, o caçula aí, Harã, morreu. Só que antes de morrer, ele teve um filho, Ló. E o versículo 28 vai dizer uma informação importantíssima de qual era a região que essa família habitava. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, nada mais, nada menos é que a região da Babilônia, literalmente, geograficamente. Então, na sequência, nós vamos ver, isso aqui é muito importante, de qual região que essa família era? Ur dos Caldeus, em outras palavras, Ur da Babilônia. E na sequência a gente vai ver o chamado de Abrão. Eu vou ler brevemente aí os 4 primeiros versículos do capítulo seguinte, que é o capítulo 12. Vamos lá. Gênesis 12, versículo 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como o ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Saiu de onde? Harã. Como é que é isso? Ele está em Ur dos Caldeus e Deus o chama para sair de Harã. Harã não era o nome do filho mais moço que morreu? Não é? E eu fiquei, essas coisinhas, esses detalhes que a Bíblia vai apresentando, eu fico intrigado. E quando eu fico intrigado com uma coisa, eu vou atrás.
Para simplificar, Harã se tornou, ao longo da trajetória do relato bíblico, além de o nome do filho mais moço de Terá, o nome da região onde eles passaram a habitar, para além de Ur. Eu imagino, isso aqui é uma imaginação minha, eu imagino que eles saíram de Ur em direção a Canaã, e aí eles habitaram na metade do caminho. Nós vamos chegar lá. E essa metade do caminho, eles colocaram, eu imagino que eles colocaram o nome daquela região, o nome do menino que morreu. Uma espécie de homenagem, não é? Então, essa é a conjectura que eu acabo fazendo e eu creio que faça sentido. Então, Harã era tanto o nome do filho caçula, como o nome da região para onde eles passaram a habitar. Mas aqui a gente já aprende uma coisa, eles tiveram um chamado. E ainda que nós estejamos vivendo em um mundo turbulento, e eu fui muito impactado na forma como foi passada a mensagem da Escola Sabatina, sabia? Eu pude ver aí a empolgação da irmã, trazendo os exemplos práticos para a gente refletir e o nosso estudo não ficar só na teoria, só no bitolamento, mas nós precisamos assimilar tudo aquilo que a gente estuda com aquilo que a gente vive. Do contrário, nós seremos apenas passadores de lição. E essa não é a intenção. Nós precisamos viver as mensagens e as instruções, as lições, de fato, que nós aprendemos ao longo da semana e compartilhar isso. Então, ainda que estejamos em um mundo que esteja se assemelhando cada vez mais à Babilônia, o recado de Deus, já nessa primeira parte da mensagem, é que Deus tem um chamado para cada um de nós. Amém. Assim como Deus chamou um personagem chamado Abrão, e ele teve uma trajetória de fé, a ponto de ser chamado, reconhecido por nós hoje como o pai da fé, cada um de nós, do mais novo ao mais idoso, todos nós temos um chamado a vivermos e andarmos com Deus e vivermos as experiências que Ele quer nos transmitir. Agora, eu fiquei perguntando, olha, o chamado foi para quem? Abraão. Ele que foi chamado ali para desenvolver, como eu falei no início da mensagem, né? Deus pegou aquele homem, aquela família, para se tornar representativa, a ponto de fazer divisão entre a história contada de forma geral para uma história contada agora focada na família de Abraão. A partir dali seria Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, José, e encerra o livro dos Gênesis, focando então na família de Abraão. Se eu perguntasse por que então Deus fez um chamado para Abraão, por que Deus fez aquele chamado para que Abraão saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar ainda, que você nem sabe qual é. Deus não poderia fazer o que desejasse fazer com Abraão, ele estando ali na sua terra. Não, você mora aqui em Conquista, eu vou chamar você, você vai fazer uma obra de representação do meu reino aqui mesmo. Mas não, Deus fez questão de chamar Abraão para sair da sua terra para um lugar onde ele não sabia. Era um teste de fé, exato, mas o que fica por trás disso aqui, e eu fiquei me perguntando, por que então Deus chamou Abraão, o filho de Terá, e não fez a obra de representação com Terá? Porque usou o filho e não fez questão de usar o pai para fazer a mesma obra que o filho deveria fazer. Para simplificar, por que Abraão e não o pai de Abraão? Por que Abraão e não Terá? A Bíblia tem resposta por que Deus chamou Abraão e não Terá. Sem que você saia da história, põe o dedo aí em Gênesis e avança aí um livro a mais, para Josué. Josué, capítulo 24. É o final do livro. A gente vai voltar para Gênesis, tá? Josué 24, versículo 2. Olha só aí o porquê que Deus chamou Abraão e desconsiderou momentaneamente o pai de Abraão. Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor,
Deus de Israel. Antigamente, vossos pais terá, para que não fique dúvida de que terá esse, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e fizeram o quê? Serviram a outros deuses. Pode voltar para a gente. Por que então que Deus teve que desconsiderar Terá e chamar Abraão? Porque Josué nos traz a informação de que Terá se envolveu de algum grau com o quê? Outros deuses. E Deus tolera isso, irmão? Deus não tolera isso. Deus é ciumento. Deus quer você integralmente. Quando a gente começa a se querer misturar as coisas, começa a querer, eu estou um pouquinho aqui, estou um pouquinho ali, Deus fica triste. E por conta dessa situação de Terá, o pai de Abraão, ter se envolvido com outros deuses, então foi necessário que Deus chamasse Abraão e desconsiderasse momentaneamente a Terá. Então a resposta é essa: Terá se envolveu com a idolatria, então Abraão dá início então a essa jornada aí de demonstração de fé, porque como o Iago falou, né, ter saído da sua região, do seu conforto, do seu lar, água encanada, eu ia dizer luz elétrica, mas luz elétrica não existia naquela época, mas tinha tinha certos benefícios que ele foi chamado a sair, deixar para trás, deixar tudo. Isso ele tinha que ter o quê? Fé. Um teste de fé. Agora eu quero ver com você um texto surpreendente. Gênesis 11, versículo 31. Olha só. 11, 31. Isso aqui para mim foi surpreendente. Todos acharam? Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Verso 32. E havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Harã. Pergunto para você, faz sentido isso? Terá, se você não percebeu, Terá foi junto. Terá foi junto em direção a Canaã. E me perguntando, se isso aqui faz sentido? Terá foi repreendido por Deus no sentido de ter chamado seu filho e não chamado ele. Mas quando Deus chama o filho, Terá vai junto. Isso aqui não faz sentido, não. Ué, se é para sair do seu meio, da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e o pessoal vai junto, a parentela vai junto, o que adianta? Para mim não faz sentido. Deus chamar Abraão e Terá acompanhar. Não faz sentido. Eles saíram em direção a Canaã. O alvo deles de sair de Ur dos Caldeus era Canaã. Só que aí diz que Terá morreu na metade do caminho, em Harã. Na terra que eles nomearam ali como Harã. Só faz sentido se houve um reconhecimento da parte de Terá. Só faz sentido Terá ir junto com Abraão se, no momento que o pai viu no chamado do filho uma repreensão para si, se houve arrependimento, se houve mudança ali, não, meu filho foi chamado porque eu fui o quê? Desqualificado. Se eu fui desclassificado, se eu fui desabilitado, a ponto de Deus chamar meu filho e não a mim, então eu preciso de mudança. Eu preciso de reconhecer aquilo que eu falei na lição, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, nessa conjectura que nós estamos fazendo, Harã parte de Ur dos Caldeus, ele abandona a Babilônia
e parte em direção a Canaã. O alvo dele era Canaã, mas ele acaba morrendo na metade do caminho, na metade da estrada. Isso aqui ecoa para mim aquele ditado que eu comecei dizendo: nadou, 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 morreu na praia, morreu na metade da estrada. Mas a pergunta que eu fiz na sequência é: morreu salvo ou morreu perdido? Qual será então o destino, qual terá sido o destino de Terá? O destino de Terá. Abraão reconheceu o chamado, Terá reconheceu no chamado do filho, no chamado circunstancial do filho, uma repreensão. Então, ele acabou acompanhando a caravana do filho. Era ali para o pai ter a proeminência, era para o pai estar avançando naquela caravana. E eu vi na história de Terá e de Abraão a minha história. Mas eu fico pensando, será que houve oportunidade, houve salvação para Terá? Ele morreu, será como alguém que nadou, nadou e morreu na praia? Esse não é o destino que eu quero para o meu pai. E essa é uma mensagem impactante, mas não é aquela situação que Deus faz muitas vezes com a gente. Permite que venha uma tormenta a ponto de derrubar e Deus deixa lá derrubado no chão. Não. Deus permite muitas vezes que as afrontas, as tormentas venham sobre nós para que a gente seja impactado. Muitas vezes cai, mas Deus não é daqueles que deixa o seu filho sincero no chão. Ele vai lá e estende a mão, dando oportunidades. Se você está no chão, você está vendo, eu estou estendendo a minha mão para você. Você só vai ficar no chão se você quiser. O meu braço vai estar estendido, ó. É por isso que Jesus morreu de braços estendidos. Para abarcar todo aquele que crê. Então, a minha mão está estendida. Se você tiver fé, segura na minha mão que eu vou te sustentar. E eu quero crer que Terá não morreu na condição de perdido. Um dia ele foi repreendido, se envolveu com outros deuses. Chamou o filho, para quê? Para que no chamado do filho ele fosse impactado e alcançado. E eu creio que isso aconteceu porque se ele fosse orgulhoso, ele falou: Deus chamou foi você, pode ir sua viagem, eu vou ficar aqui. Aqui em Babilônia, tá bom para mim. Deus chamou você, até porque ele não me quer mais. Mas na postura de ir junto na caravana de Abraão, é como se ele estivesse reconhecendo a sua falta, a sua falha, e desejando fazer parte daqueles que desejassem estar em direção à promessa de Deus. Ele partiu de Babilônia. O alvo dele era Canaã. Circunstancialmente, morreu no meio do caminho. Nadou, nadou e morreu na praia? Aí eu pergunto, morreu salvo ou morreu perdido? Qual será então o destino de Terá? Iago me sinalizou, né? Na caravana que saiu de Babilônia. Se houve um chamado para sair de Babilônia no passado, e Abraão é representativo disso, existe também um chamado para as pessoas de maneira geral, lá no futuro, para sair de Babilônia. Lembra de Apocalipse 18:4? Sai dela, povo meu. Sai dela, sai de Babilônia. Meu povo. Deus tem um povo que chama de seu e espera que esse povo saia de Babilônia. Qual é a condição? De chamado ou alguém repreendido? Aí vai ser a história de Canaã. Mas fato é que Abraão sai porque Abraão foi chamado. Terá sai porque reconheceu no chamado do filho uma repressão para si, uma necessidade de arrependimento e de conversão. Humilhado, mas foi. Porém, não tem registro em lugar nenhum de Naor ir junto. Isso quer dizer que Naor permaneceu em Babilônia. Seus loucos, para onde é que vocês estão indo? Aqui a gente está estabelecido, a gente já tem nossas casas edificadas. Vocês estão indo para onde? Então esses três personagens, irmãos, eles são representativos de pessoas que
preferem continuar no seu estado de letargia, de conforto. E quem sabe Naor represente as pessoas que estão acomodadas na sua maneira de viver, que não reconhecem no chamado do outro o chamado também para si. E aqui também existe uma repreensão para nós. O chamado foi para Abraão. E muitas vezes nós não podemos ficar se fiado no chamado do outro. É uma reflexão que a gente faz. Deus chamou Abraão, o pai de Abraão foi, mas certamente tinha um chamado para o pai de Abraão. Porque dali em diante, ele teria que desenvolver a sua fé. Ele não poderia pongar na fé de Abraão. Quantos maridos pongam na fé da esposa? Isso também eu tive a oportunidade de mencionar lá. Porque minha mãe é uma mulher de fé, mulher de oração, mulher de campanhas, né? Da igreja dela lá, campanhas. E meu pai acaba ficando, não, vai lá, vai para a tua igreja e ora lá por mim. Vai para suas campanhas e eu sei que se Deus abençoar você, Ele vai me abençoar. No chamado de Abraão, que acaba contemplando Terá, eu aprendo isso. Não fique pongado na fé de Abraão. Você e eu temos que desenvolver a nossa fé. Então, Naor é um representante das pessoas que muitas vezes ponga, na verdade, daqueles que ignoram a fé e acabam não acompanhando o fluxo que Deus quer que a gente siga. Aqueles que estão estabelecidos. Mas falar disso para o mundo lá fora é mais fácil. Sabe como? O mundo lá fora estão se adaptados lá, estão confortáveis e não quer seguir o chamado de Deus para eles. Porque Deus tem um chamado para cada um deles, assim como tem para cada um de nós. Então, Naor, aquele que escolheu permanecer em Babilônia, é representado, então, pelo filho do meio aí, de Terá. Eles permaneceram. Terá é aquele representante daqueles que saem, ainda que morram no caminho, mas sabe o quê? Morrem na certeza, na esperança de que foi humilhado, reconheceu o chamado e acompanhou o fluxo da fé. Abraão, por excelência, é o representante daqueles que têm fé. É aquele que não questiona o chamado de Deus. Então eles saem e desenvolvem a fé à medida que as coisas vão acontecendo. 3 personagens. 3 representantes. E a gente poderia seguir, irmãos. Mas eu quero voltar em Naor. Porque Naor é muito fácil de a gente considerar alguém que está lá estagnado no seu mundo, né? Mas ele pode muito bem representar muitos dos que estão na igreja. Sabia disso? Estão na igreja já com um determinado tempo de jornada e ainda estão no mesmo lugar. Não conseguem avançar no processo. Então, Naor acaba sendo um representante desses também. Qual é o nosso ideal representativo? É Abraão, não é isso? O nosso ideal representativo acaba sendo Abraão. Aqueles que recebem o chamado. Não vê questionamento. Senhor, para onde eu vou? E minha mulher? Será que minha mulher vai? Não. Abraão parte pela fé. Ele é o nosso ideal representativo. Porém, existe o real e existe o ideal. Abraão é o nosso ideal representativo. Porém, eu vejo em Terá, muitas vezes, o real representativo. O real, a realidade, sabe? Porque ele acaba não alcançando a promessa em vida. E aí poderia ser uma mensagem negativa, né? Terá se humilhou, viu no chamado do filho,
uma repreensão para si, se arrependeu, avançou. Olha lá, o que adiantou? Morreu no meio do caminho. Mas a questão é, morreu salvo ou morreu perdido? Eu quero crer que morreu salvo. Na certeza de que fez o que Deus esperava que ele fizesse naquele momento. Percebe? Então, o destino de Terá, nós só vamos saber quando exatamente nós encontrarmos com ele. Ou para além das fronteiras da Nova Jerusalém, ou dentro da cidade santa. Terá morreu no meio do caminho, mas morreu certo de que fez o que Deus esperava que ele fizesse. Terão muitos que vão morrer no meio do caminho. Por quê? Porque começaram a jornada, não miraram no alvo certo. Qual é o alvo? Cristo. Cristo é o alvo certo, é o alvo perfeito. E vão de fato morrer no caminho. Então nós podemos aprender basicamente algumas lições. A primeira delas que eu tiro para a minha vida é: eu não posso me apoiar na fé de Patrícia. Patrícia tem os momentos de oração dela na madrugada. Ela acorda mais vezes na madrugada para orar do que eu. Mas por isso eu posso então depositar minha fé na oração, na comunhão que ela tem? Não. Eu aprendo com essa história cheia de coisas surpreendentes. Quantos aqui já viram percebido que Terá foi junto na caravana de Abraão? Até ter feito essa reflexão, eu nunca tinha percebido. Na minha cabeça, na minha forma de acumular as ideias ali, organizar as ideias, para mim, Abraão foi chamado de Ur, saiu, largou a parentela dele, porque foi isso que Deus disse, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra. Então, na minha cabeça, o que eu pensei? Abraão foi, fez o que Deus pediu para que ele fizesse. E Terá, seus irmãos, sua parentela, deixou tudo para trás. Só que aí, quando eu vejo Terá indo junto, não, isso aqui tem alguma coisa fora de ordem. De ordem na minha cabeça, mas quando a gente vai ver, a gente percebe que Terá teve a oportunidade que muitas vezes eu e você temos, a oportunidade de reconhecer no chamado do outro uma repreensão para nós, para que tenhamos então um momento de conversão, arrependimento, conversão e seguirmos junto a caravana. É possível que na jornada aconteça de a gente não alcançar o objetivo ainda em terra, ainda em vida. Mas se a gente morrer na expectativa de alcançarmos a esperança da vida eterna, já vai ter valido a pena. Já vai ter valido a pena. Então a lição que eu tiro é que não podemos apoiar a nossa fé na fé do outro. Temos a oportunidade e o desejo de Deus, de cada um de nós, desenvolver a fé à medida que a gente vai avançando. E a segunda lição, irmãos, confie na graça de Deus. Deus poderia fazer muitas vezes como nós, seres humanos, fazemos. Olha lá, se envolver com idolatria. Eu não pude desenvolver o plano de salvação através dele, mas eu tive que chamar o menino para poder desenvolver. Ah, deixa para trás. Deixa lá. Ninguém vai nem saber quem foi Terá. Mas confie na graça de Deus. O Deus que tem a mão estendida para... Terá, meu filho, vem cá. Você pisou na bola aí, mas ó, eu quero que você siga junto. Eu não quero que você fique aí. Eu não quero que você fique aí no chão. A minha mão está estendida para você. Pai, acompanha. Eu tenho planos, projetos maravilhosos através dessa família. E é através dessa família que vai ser anunciada, vai ser da engrenagem dessa família, da linhagem dessa família, vai vir Jesus. Eu não quero que você fique aí. Então, confie na graça de Deus. Se porventura eu estou falando para alguém que em algum momento falhou, em algum momento escorregou no quiabo aí, saiba que assim como para Terá teve oportunidade, teve chance, tem chance para você também. Tem chance para mim também, e eu louvo a Deus por essa bênção. No versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis, tem
o apelo geral para cada um de nós. Sabe qual é o apelo? Você sabe de qual? Se tu, uma bênção. Esse é o apelo que Deus tem para cada um de nós nessa manhã de reflexão. Deus espera que cada um de nós, na esfera que exercemos, com o contato que temos, sermos uma bênção. Precisamos ser aquela pessoa que, quando chega no ambiente, as pessoas o quê? Se alegram. Em algumas oportunidades, Tiago, vai ser terrível isso. Por quê? Nós somos convidados a sermos o bom perfume de Cristo. E alguns sentem o aroma de Cristo e se é atraído. Alguns, espiritualmente falando, sentem esse aroma e não conseguem ver prazer, quer se distanciar. Mas nós temos o privilégio de sermos chamados por Cristo e sermos essa bênção. Ser tu uma bênção. Percebeu que não é coletivo? Assim, ó, sejam vocês uma bênção. Porque o coletivo parte de um indivíduo, né? Eu, a irmã Graça, irmão Tiago, individualmente, sermos individualmente uma bênção. E assim, coletivamente, nós vamos conseguir ser aquilo que Deus espera que nós todos sejamos. Quantos aqui desejam ser uma bênção? Instruídos na mão de Deus para ser de fato aquilo que Ele espera que sejamos. Louvado seja Deus pela sua decisão nessa manhã. E assim, irmãos, a parte surpreendente foi essa, o fato de Terá ter ido junto. E no chamado de Terá, eu reconheço um chamado para mim também. Um chamado de esperança. Sabe o que a ligação que eu fiz? Se teve esperança para Terá, tem esperança para o meu pai também. Amém. Tem esperança para cada um de nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes ele deixa a televisão lá, minha mãe assistindo o programa do estudo bíblico, ele sai para o quarto para ele não ter contato ali, mas Deus sabe os meios de alcançar todo aquele dele. E se porventura não for assim, as oportunidades Deus terá provido e só entrarão no céu aqueles que de fato não são aqueles que caíram e ficaram no chão, mas aqueles que caíram. Todos nós aqui em algum momento caímos, mas aqueles que percebeu na mão estendida de Deus a oportunidade de salvação. E assim eu desejo que seja com cada um daqueles que aqui estão. Amém. Louvado seja Deus pela sua atenção nessa oportunidade de reflexão. Vamos ficar de pé para concluir então com a oração. Amém. Querido Deus, uma história, Senhor, a gente poderia dizer amplamente exposta, batida muitas vezes. Se eu dissesse que a mensagem seria o chamado de Abraão, muitos corações aqui poderiam dizer, essa história eu já conheço. De fato, nós conhecemos a história. Mas, Senhor, quão bom foi saber que o pai de Abraão teve a oportunidade de ter um destino diferente, o destino de Terá. Nós não sabemos exatamente qual tenha sido a conclusão do destino de Terá, mas nós temos a oportunidade em Cristo Jesus de saber qual o destino nós teremos. E o destino que nós teremos, Pai, se estivermos atrelados a Ti, em harmonia com a Tua vontade, nos despindo dos nossos preconceitos, daquilo que a gente acha que é certo, para nos apegar no que o Senhor revela que é certo. O destino que cada um de nós teremos é um destino glorioso. Amém. A semelhança da promessa do Senhor registrada na Tua palavra. Amém. Na certeza de que nós podemos contar com Teu auxílio, Senhor. Nós queremos nos apegar à mão poderosa do Senhor e avançar na trajetória da fé, desenvolvendo a nossa fé, Senhor, não por conta do irmão, não por conta necessariamente do esposo, da esposa, do pai, do filho, mas porque nós nos colocamos na direção, na comunhão, no desenvolvimento da amizade com o Senhor. E quando o Senhor vier buscar
o teu povo que na face da terra, cada um dos que aqui estamos, possamos fazer parte daquele grupo, dos que desenvolveram a sua fé, fizeram amizade com o Senhor Jesus, a ponto de ele chegar e dizer: vinde, benditos de meu Pai, possua por herança tudo aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos apegando, ó Deus, a essas promessas espalhadas por toda a Bíblia, é que nós nos tranquilizamos na certeza de que não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Mas Cristo Jesus nos disponibiliza tudo aquilo que é necessário para que alcancemos a salvação. Dá-nos a paz, a bênção de poder voltar para casa, refletindo, ó Deus, o teu caráter, sendo bênção onde quer que andemos. Nos apegando ao apelo do Senhor, para que sejamos bênção onde quer que formos. E que a bênção do Senhor seja refletida através de nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Perdoai os nossos pecados e salva-nos para o teu reino. É o que rogamos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.